Jogando sua 51ª temporada na NBA, o Utah Jazz já chegou aos playoffs 31 vezes, já venceu a Conferência Oeste 2 vezes, mas jamais foi campeão da NBA. Nem por isso, a franquia deixa de ser uma das mais tradicionais da liga, tendo passado por ela alguns dos maiores jogadores da história do basquete. Hoje, veremos a seleção do Utah Jazz de todos os tempos. Roda a vinheta. Here it comes! Boom shakalaka! O armador titular é, obviamente, John Stockton. Foram 19 temporadas na liga, todas jogando pelo Jazz, com 11 times All-NBA e 10 All-Star Games no currículo. Um exímio passador, Stockton é quem mais deu assistências na história da NBA. Foram 15.806 em temporadas regulares, quase 4.000 à frente do segundo colocado. Tá aí um recorde praticamente impossível de ser batido. Ele também é quem mais roubou bolas na história da NBA, estando em 5 times de defesa, apesar de ter apenas 1,85 m de altura. A curiosidade é que o único triplo-duplo da sua carreira veio nos playoffs e aos 39 anos de idade. Seu companheiro de backcourt é o Pistol Pete Maravich. Vindo de uma carreira universitária impecável em LSU e de um bom início na NBA pelos Hawks, Maravich foi trocado para o Jazz na década de 70, quando o time ainda se chamava New Orleans Jazz. Ele voltava para casa. Pistol Pete se destacava pela pontuação, pela visão de jogo e por seus passes plásticos. Ele liderou a liga na temporada 76-77 com mais de 31 pontos por jogo, ano em que ficou em terceiro na votação para MVP. Ao longo das 6 temporadas pela franquia, foram 3 All-Star Games e 3 aparições nos times All-NBA. O primeiro ala é Adrian Dantley. Foram 7 temporadas em Utah, entre 79 e 86. Um scorer nato, Dantley teve média de 29,6 pontos por jogo ao longo desses 7 anos, melhor média de pontos da história da franquia, sendo cestinha da liga 2 vezes. Foi em Utah que ele disputou os seus únicos 6 All-Star Games, perdendo apenas o de 83 devido a uma lesão. Mesmo com só 1,96 m de altura, Dantley buscava sempre o jogo no post, além de ser um perito na busca pelo contato. Ele liderou a liga em lances livres convertidos 5 vezes ao longo de sua carreira. Seu número 4 é aposentado em Utah. O ala de força é Karl Malone. Apesar da rejeição que hoje ele sofre devido a atitudes fora do âmbito do basquete, Karl Malone é o principal jogador da história do Jazz. 2 vezes MVP em 97 e 99, Malone carregou o time a 2 finais, sendo derrotado pelos Bulls de Michael Jordan em ambas. Seus 36.374 pontos por Utah são o recorde de um jogador da NBA pela mesma franquia, recorde que dificilmente será quebrado tão cedo. Ele também é quem tem mais rebotes com a camisa do Jazz, o segundo em assistências e roubos de bola e o quinto em tocos. Com 1.434 jogos, só atuou pelo time menos que John Stockton. Por fim, o pivô Rudy Gobert. Uma escolha de final de primeira rodada no draft de 2013, Gobert foi ganhando espaço até se tornar titular na 3ª temporada por lá. Como vocês sabem, Gobert é um dos melhores defensores de todos os tempos. Ao todo, foram 9 temporadas em Utah, com 3 prêmios de melhor defensor do ano, 3 All-Star Games e 6 aparições no primeiro time de defesa. Hoje, em Minnesota, o francês encerrou sua passagem por Salt Lake City no top 10 da franquia em jogos disputados, pontos, rebotes, onde é o segundo, e também tocos, além de ter o segundo melhor aproveitamento nos field goals, com 65,3%. Time titular definido com John Stockton, Pete Maravich, Adrian Dantley, Karl Malone e Rudy Gobert. Vamos para os 8 bancários do Utah Jazz de todos os tempos.
Começando com Deron Williams. O armador de 1,90 m foi a terceira escolha do Jazz no draft de 2005 e por muito tempo rivalizou com Chris Paul no duelo para melhor point guard jovem da NBA. Suas primeiras 6 temporadas e meia foram em Utah, com 17 pontos e 9 assistências de média. Ele foi para o All-Star 2 vezes e também ficou 2 vezes no All-NBA Second Team. Acabou sendo trocado para os Nets na trade deadline de 2011. Outro armador, Donovan Mitchell. Escolha de primeira rodada no draft de 2017, Mitchell jogou seus 5 primeiros anos em Utah, sendo um All-Star 3 vezes. Ele constantemente carregava o time aos playoffs, ao lado de Rudy Gobert, mas jamais passando das semifinais de conferência. Na sua passagem por Utah, foram 23,9 pontos de média, a quinta maior da história da franquia. Na off-season de 2022, foi trocado para Cleveland. Mais um shooting guard, Darrell Griffith. O Dr. Duncanstein, excelente apelido, jogou 10 temporadas na NBA, todas pelo Utah Jazz, entre 80 e 91. Com 765 jogos, é o quarto jogador que mais atuou pela franquia. Na sua temporada de estreia, teve quase 21 pontos de média e levou o prêmio de Rookie of the Year. Apesar da falta de sucesso nos playoffs ao longo da carreira, sua camisa 35 é aposentada por Utah. Armador ala Jeff Hornacek. Horny, mais um bom apelido, foi o companheiro de backcourt de John Stockton na melhor fase da franquia, quando chegaram às 2 finais consecutivas em 97 e 98. No final, Hornacek ficou 7 temporadas em Utah, as últimas 7 da sua carreira, até se aposentar em 2000 aos 37 anos. Ele é o líder da franquia em aproveitamento de 3 pontos, com 42,8%, e também no de lances livres, com 89,7%. Ala o recém-aposentado Gordon Hayward. Nona escolha de Utah no draft de 2010, Hayward jogou as suas primeiras 7 temporadas pelo time, com 16 pontos de média. No último ano lá, 22 pontos por jogo, 40% nas bolas de 3 e o único All-Star Game disputado de sua carreira. Ao término do seu contrato, assinou com o Boston Celtics, mas uma grave lesão o atrapalhou quando ele vivia seu auge técnico. Outro ala, Andrei Kirilenko. Um dos primeiros unicórnios da NBA, o AK-47 fazia de tudo em quadra, principalmente no lado defensivo. Nos 10 anos em Utah, foram 3 times de defesa, uma liderança da liga em tocos por jogo, um All-Star Game e inúmeros votos para melhor defensor do ano. O russo é o único jogador ao lado de Hakeem Olajuwon e Victor Wembanyama a conseguir múltiplos 5x5 ao longo da carreira. Ala de força Carlos Boozer. Após 2 temporadas em Cleveland, C-Booz assinou com o Jazz em 2004 para se tornar um dos principais jogadores do time. Em 2007, levou o time até as finais de conferência quando caíram para o San Antonio Spurs. No total, foram 6 temporadas pelo time, com 19 pontos e 11 rebotes de média. Boozer também disputou os All-Star Games de 2007 e 2008. O meu elenco se encerra com o pivô Mark Eaton. Draftado aos 26 anos, na 72ª escolha no draft de 82, não se esperava que Eaton teria tanto impacto na liga. Mas ele teve. Exímio na defesa, Eaton venceu 2 vezes o prêmio de melhor defensor do ano, foi 4 vezes o líder da liga em tocos e, de quebra, disputou um All-Star Game. Ele é, até hoje, o único jogador a conseguir 400 tocos em uma temporada. No total, 11 temporadas e 875 jogos. Então, aí está o elenco completo do Jazz de todos os tempos. Stockton, Pistol Pete,
Dantley, Malone e Gobert, os titulares, Deron Williams, Donovan Mitchell, Griffith, Hornacek, Hayward, Kirilenko, Boozer e Eaton, os reservas. Menções honrosas para Thurl Bailey, o quinto que mais atuou com a camisa do Jazz, Mehmet Okur, um All-Star no time que chegou às finais do Oeste em 2007, e Brian Russell, que apesar de ter tomado o crossover de Michael Jordan no lance mais emblemático da história da NBA, foi fiel à franquia por 9 anos. O técnico é Jerry Sloan, ele foi o treinador principal do time entre 88 e 2011, somando 23 temporadas. Sloan tem o número 1223 aposentado pela franquia, que é o número total de vitórias que ele conseguiu como treinador do Jazz. Ironicamente, apesar das inúmeras boas campanhas com o time, ele nunca venceu o prêmio de Coach of the Year. Essa foi a 16ª seleção de franquia aqui no Boom Shakalaka, numa série que começou lá em março de 2017 com a seleção do Celtics. E para vocês, qual deve ser a próxima? Dallas, Denver, Atlanta, Brooklyn? Ainda restam 14 para eu zerar o game. Muito obrigado mais uma vez pela audiência de vocês e nos vemos no próximo sábado.